país se faz com homens, livros e uma produção audiovisual nacional estruturada, livre, multicultural, que gere empregos, renda e valorize a cultura local. A chamada nova lei da TV paga está incentivando a produção e circulação de conteúdos brasileiros nas TVs por assinatura, um mercado que, com a melhoria da economia, não para de crescer, chegando a mais de 16 milhões de assinantes. Para conhecer melhor as oportunidades e desafios da produção audiovisual, convidamos o Ricardo Fadel Rian, produtor de cinema, o André Gatti, professor de cinema na FAAP, e pela web contamos com a colaboração de Miloca Nagli, diretora de criação da MV Vídeos, e Ninho Moraes, cineasta e mestre em produção de TV, diretor do filme Tropicalismo Now. Bom, gente, obrigado por estarem aqui com a gente. Eu queria começar essa conversa de hoje com o André Gatti, falar um pouco sobre essa nova lei da Ancine, qual que foi o impacto dela no mercado, qual que está sendo? Ao que tudo indica, a lei está impactando positivamente sob o ponto de vista que está aquecendo o mercado, né? As questões que vão mais além é realmente por quanto tempo esse aquecimento vai se manter e qual vai ser o nível que a atividade vai continuar funcionando, vamos dizer assim, né? Então isso ainda não se sabe, porque a lei ela tem alguns... eu não conheço a lei profundamente, porque é uma lei nova, então a aplicabilidade dela na prática a gente ainda não sabe exatamente como vai se dar, porque a lei, a rigor, ela está em vigor faz um ano mais ou menos, né? Junho do ano passado, agora vai fazer um ano que a regulamentação dela saiu. Então a gente tem uma expectativa que vai ter um aquecimento do mercado. O que a gente não sabe é como os agentes do mercado, no caso as operadoras, as empacotadoras, como elas vão se relacionar de fato com a lei. Por enquanto ainda... Ricardo, explica pra gente o que é essa lei, o que ela faz, o que ela rege? Então, eu considero uma lei muito importante. Eu acho que a lei é um divisor de águas na história da produção audiovisual brasileira independente, né? Essa lei, ela tinha 3 objetivos principais, né? Um deles era permitir que as operadoras de telefonia fixa, as teles, pudessem entrar no mercado de televisão por assinatura via redes terrestres. Até então, elas só podiam através de serviços similares com o da Sky via satélite, né? Então, esse foi o primeiro objetivo e que é um dos fatores que faz com que a TV por assinatura no Brasil seja uma das que mais cresce no mundo atualmente, vinha crescendo a taxas de 30% ao ano, atualmente cresce a taxa de 20% ao ano, que ainda é bastante. O segundo objetivo da lei era permitir que as operadoras de cabo tivessem capital estrangeiro sem limites. Por exemplo, a Sky, que é um serviço via satélite, não tinha restrição na lei ao capital estrangeiro, e a NET Serviços tinha, né? Então, a lei modificou isso também. Então, o investimento em redes aumentou significativamente porque não ficou limitada a capacidade das empresas brasileiras. E o terceiro e mais importante, que é o objeto desse programa, é a criação de cotas para a produção audiovisual brasileira. 2 tipos de cotas, né? A cota de conteúdo brasileiro dentro dos canais internacionais e uma cota de canais brasileiros dentro dos pacotes de canais que as operadoras distribuidoras oferecem para o assinante, para o público, para o consumidor. Dessas 2 cotas, né, e o foco aqui é nisto, eu entendo que a lei é espetacular, é genial, no aspecto de gerar demanda por produção brasileira independente acima da capacidade atual de produção do mercado, que é o que vai induzir esse crescimento e desenvolvimento, que na minha visão vai ser muito importante. Já a cota de canais não tem funcionado. Eu posso falar disso mais adiante em detalhes, para também dar tempo para meus colegas de programa aqui
darem a sua opinião. Bacana, então eu quero convidar primeiro o Ninho para falar um pouco. Ninho, qual que tem sido a tua percepção dessa nova lei, assim, no estímulo à produção? Dizem que existe uma falta de profissionais especializados, que a demanda está muito aquecida. Eu queria escutar a tua opinião sobre isso. Olha, legal, obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo daí, que eu conheço bastante bem. Eu acho assim, tem três lados que eu poderia falar. Primeiro como telespectador, segundo como profissional e terceiro como professor. Como professor, é muito curioso, porque essa lei, como ela tem o quê? Ela foi de setembro do ano passado. Ela começou a ser discutida ela começou a entrar na pauta quente do Senado, acho que foi em 2011. Aí ninguém acreditava que ia passar no Senado. Daí foi para a mão da Dilma. Ninguém acreditava que ia passar. E ela foi passando e ninguém foi percebendo direito, nem o mercado, nem ninguém estava percebendo direito o que isso ia acontecer. Tem o lado bom e o lado ruim disso. O lado bom é que, assim, no Brasil as coisas precisam ser feitas dessa maneira, que nem a lei do cinto de segurança. Se você não impõe, as pessoas não usam, ou a lei do cigarro em lugares públicos. Então, mas ao mesmo tempo, ela tem um lado ruim, porque ela não preparou o mercado para isso. Então, eu conversando com os alunos, quer dizer, hoje eu falo para eles assim, olha, o que eu falava com os alunos, o que eu discutia com os alunos há 3 anos, agora é outro papo, é outra história, quer dizer, eles estão entrando no mercado, como disse o Fernando Meirelles essa semana, né? Tá todo o primeiro time está ocupado, o segundo time de profissionais está ocupado, então nós estamos apelando para a molecada. E aí tem vai ter uma certa adaptação aos trancos e barrancos. Qual vai ser o resultado disso no ar? Essa é a minha pergunta agora como telespectador. A lei entrou no ar e eu sou um televisivo, sempre fui muito televisivo, sou um zapeador. Às vezes, eu tenho uma série muito boa feita pela Casa de Cinema de Porto Alegre, chamada Mulher de Fases, que é de 2010, anterior à lei, que está passando em 3 canais simultaneamente. Eles passam um capítulo num canal, um capítulo no outro, um capítulo no outro. A série Destino São Paulo, também da O2, eles passam em 3 canais simultaneamente. Eu não sei até que ponto isso vai encher o saco do telespectador. Então, esse é um cuidado que precisa ter, porque para que a lei não vire... Não, mas aí é o seguinte, Ninho, aí vai gerar uma competitividade entre os canais e em algum momento eles vão ter que se acertar, porque você vai ofertar o mesmo produto em 3 canais diferentes, quer dizer, isso vai mesmizar, vamos dizer assim, a audiência. Então, vai ter uma briga pela audiência, porque a audiência da TV a cabo já é medida, né? Então, isso vai gerar uma competição entre eles também, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Exatamente, justamente. Porque também tem filme americano que passa em 3 canais ao mesmo tempo. Eu já vi isso, francês também. Então, não é só do cinema brasileiro. Eu acho que já passou umas 100 vezes. Ninho, eu... Básico e tal. Então, era só a minha introdução. Não, claro. Eu acho boa, agora eu acho que teve um lado precipitado e teve um lado que agora está todo mundo correndo, quer dizer, é uma prova é uma maratona só que está todo mundo correndo como se fosse 100 metros. Então, vamos ver até quando a gente aguenta isso. Mas eu acho bom. Não, e a gente não pode esquecer que a TV aberta também está captando, vamos dizer, esses profissionais em função do HD, da alta definição, né? Esses cineastas que nem o Walter Carvalho, fotografando novela e tal, quer dizer, então a demanda não é só da TV a cabo também, né? A própria televisão também está tendo que se repaginar em função da alta definição, né? Bacana. Ricardo, você queria falar? Minha fala, eu acho que ele é um impacto semelhante ao que o Assis Chateaubriand fez em 1950. Ele criou uma televisão para ninguém ver. Era uma televisão que tinha... Daí ele comprou televisores e distribuiu pela cidade 200 televisores. Então, o Brasil foi um dos primeiros países a ter televisão sem ter público. Então, nós estamos fazendo mais ou menos isso, porque apesar do crescimento do TV a cabo, como ele disse, eu acho que eu vivi bem a realidade da TV a cabo nos anos 90, quando ela patinava, não saía de 3 milhões, 2 milhões, 3 milhões. Ela ainda é pequena, 16, 17 milhões ainda é pouco. Mas vamos que vamos. Né? Bacana, eu queria chamar a Miloca também para falar. Qual que é a tua... Se você, como produtora independente, teve
Já sentiu alguma coisa? Já teve algum rescaldo dessa lei para você? João, eu acho que essa lei demorou para ser aprovada, né? Acho que já devia ter sido antes, porque ela vem para fazer uma coisa no mercado que o mercado mesmo devia ter já, né? Que é muita produção nacional. Ela deveria, a gente naturalmente deveria ser assim. Eu estava falando com o Ninho até que a gente sempre trabalhou com TV com um contrato. A TV, o Canal Futura terceiriza muito, sempre terceirizou, trabalha com muitas produtoras, a TV Bandeirante já faz isso também. Deveria fazer mais, todas elas, do que ficar comprando coisa de fora. Eu acho que as produtoras têm muita gente boa. Tem muita gente boa no mercado. É que no fim acabam sendo as mesmas sempre. Bacana. Eu queria chamar o Ricardo, você queria falar? Então, acho que o Ninho levantou uma questão muito relevante, que é esse despreparo que os canais internacionais estão apresentando no cumprimento da lei. Porque eu participei ativamente do processo de negociação da lei, né? Eu, obviamente, estava do lado daqueles que defendiam a cota, né, as cotas de conteúdo brasileiro. O curioso é que, na época, eu trabalhava na Abril e eu deveria estar defendendo a cota de canais, porque a Abril tinha canais segmentados que ela tentava distribuir no mercado e não conseguia. Canais internacionais. Brasileiros do Grupo Abril, canais muito bacanas que não prosperaram porque eles não tiveram acesso à distribuição. Quais canais, né? Eram 2 canais, um se chamava Canal Ideal, que era um canal super legal, moderno, com essa pegada jovem da MTV, que também é do Grupo Abril, e que editorialmente misturava conteúdos da Você S.A. e da Exame. Então era um canal sobre carreiras e negócios. Muito, muito, muito bacana, que infelizmente não prosperou, porque a lei não existia na época. Mas apoiamos fortemente a cota de conteúdo brasileiro. E eu atribuo essa dificuldade dos canais internacionais de terem conteúdo de qualidade e inédito, conteúdos originais, na quantidade suficiente que a lei estabelece, porque eles apostaram durante vários anos contra a lei, né? De que a lei não prosperaria. Inclusive, uma das distribuidoras de TV por assinatura mais importantes do país lutou ostensivamente contra a lei e ainda discute no Supremo Tribunal Federal se as cotas são constitucionais ou não. E agora entrou com um processo também contra a Anatel, questionando algumas obrigações de distribuição de redes nacionais de televisão aberta, que é o famoso must carry. E numa dessas diversas reuniões que eu tive com as programadoras internacionais, um alto executivo de uma delas falou: mas essa lei é ruim para o assinante, porque o conteúdo brasileiro não tem qualidade. E eu até concordo que o cinema brasileiro não está ainda num padrão internacional de qualidade. Né? Agora acho que já está. Eu acho que a gente tem um caminho a percorrer ainda no cinema. Mas deixa... Mas só para concluir, na televisão, o Brasil está há muitos anos num padrão elevado. E, só para fechar o comentário, a minha resposta a esse programador foi: se o conteúdo brasileiro não fosse bom, a TV aberta brasileira não teria 70% da audiência no meio TV por assinatura. Então, se tem, é porque o conteúdo brasileiro é bom e é relevante para o público brasileiro. Bacana, o papo está ótimo, mas a gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. A nova lei da TV paga, que obriga as emissoras a veicularem conteúdo nacional, aqueceu o mercado brasileiro. É sobre isso que estamos falando neste Clique Ligue. Hoje, existe uma falta de profissionais especializados como roteiristas, diretores, fotógrafos, eletricistas, entre outros. Para entender melhor sobre este mercado, vamos conhecer um site para quem está com a mão na massa. Se você é produtor independente, precisa conhecer o site da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão.
No link Associados, é possível acessar uma lista de produtoras que já fazem parte do projeto. Você pode fazer uma busca por ordem alfabética ou filtrar por atividade ou estado. Uma das atividades da associação é promover encontros periódicos com produtores independentes, secretários de cultura e presidentes de associações locais e outras entidades representativas do setor. No link Legislação, você pode acompanhar de perto como funcionam as leis de audiovisual e também como se adequar a elas. E para se manter muito bem informado, é preciso ficar atento às últimas notícias. Lá você fica sabendo, por exemplo, que em breve o Ministério da Cultura vai lançar um curso para roteiristas de TV. As datas sobre os principais eventos mundiais do setor estão em agenda. E para fechar, não deixe de visitar o item Galeria. É lá que estão as fotos e vídeos dos encontros e seminários promovidos pela Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão. Um excelente estímulo para o mercado brasileiro. A produção audiovisual nacional, com a nova Lei do Cabo, poderá ser vista por milhões de brasileiros. Para discutir esse tema, convidamos Ricardo Fadel Rihan, produtor de cinema, o André Gatti, professor de cinema na FAAP. E via web recebemos a Miloca Nagli, que é diretora de criação da MV Vídeos, e o Ninho Moraes, cineasta e mestre em produção de TV. André, é verdade que aqueceu o mercado mesmo? Está faltando profissional? Eu acho que tem um sofisma nessa história. Porque, como o Ninho falou, o primeiro time está ocupado, o segundo time está ocupado, mas tem muita gente boa no mercado que não tem oportunidade de trabalhar, porque esse sempre foi um mercado muito fechado, né? Quer dizer, você chegar no nível profissional, hoje em dia, é difícil, nunca foi muito fácil. Mas tem uma turma muito grande, gente, são mais de 50 escolas que nós temos no Brasil de graduação de cinema e audiovisual. Fora os cursos técnicos e tal. Quer dizer, não é possível que de cada uma dessas escolas, pelo menos, não saia meia dúzia de profissionais habilitados. Sai sim. O problema é que o mercado ele é muito autocentrado, os diretores estão acostumados a trabalhar sempre com as mesmas pessoas, e essas pessoas não estão mais disponíveis. Desculpa, tem que chamar outras, entendeu? E aí até se adaptarem a isso vai demorar um pouquinho. Agora, essa nova geração aí, que a gente vê pelo YouTube a qualidade do que eles estão produzindo, né? Hoje em dia a gente brinca que a faculdade de RTV devia se chamar RTV, Web e Mobile, porque a produção é multifacetada. Não, então a lei, inclusive, ela é dentro certo? dessa lógica da convergência também, a gente não pode esquecer isso também, né? Ela trabalha dentro dessa lógica da convergência, quer dizer, os meios convergindo para a internet, para telefonia celular, para TV a cabo e tal. Isso. É que a gente está muito concentrado na TV a cabo, mas ela não é só isso, ela Sim. vai além, né? Agora, qual que é o roteiro básico? Vou perguntar agora para o Ninho, para você que são professores, também para a Miloca e para o Ricardo. Qual é o roteiro básico? O rapaz se formou, teve uma ideia, quer produzir um curta, essa lei impacta ele aonde? Onde ele vai conseguir dinheiro para produzir o curta, ou ele já tem que sair para fazer uma série? Qual é o caminho? O que essa lei traz de facilidade para encurtar o caminho da produção para a distribuição, que sempre foi o gargalo no Brasil? Eu acho que esse fortalecimento da Ancine como agência regulatória e órgão fomentador do audiovisual brasileiro criou uma situação que eu acho muito interessante e correta e adequada, que é a Ancine focada mais no mercado, nos projetos profissionais de maior valor, que vão girar uma dinâmica econômica e criar uma economia criativa muito importante no Brasil. E, por outro lado, o Ministério da Cultura, que tem essa função de apoiar, fomentar e financiar o experimental, o novo, o jovem que está entrando no mercado, o curta-metragem, o média-metragem. Então, eu acho que o que é importante para quem está começando é ter uma visão de mercado e olhar para o audiovisual como um mercado que tem uma dinâmica econômica definida através dessas leis e mecanismos de incentivo. Então, mesmo ele estando iniciando, eu acho que ele tem que estar muito atento aos editais, às fontes de financiamento e etc. e tal. E para mim, o curta-metragem é o produto que forma o profissional do futuro, né?
diretores do seu primeiro curta-metragem que já são premiados e reconhecidos em festivais e em outros mecanismos de avaliação de qualidade, geralmente tem um salto na sua carreira, ainda mais num mercado como o brasileiro, que atualmente está superaquecido, porque e o Ninho levantou essa questão. Eu acho que hoje a demanda por produção audiovisual independente é maior do que a oferta. E mas então vamos explicar, onde é que está tendo essa demanda? As emissoras estão procurando esse conteúdo? As emissoras estão procurando, e a genialidade da lei é que você tem que cumprir a cota em horário nobre. Então, a concorrência pela verba publicitária, né? O Brasil é o 5º maior mercado de publicidade do mundo, né? Então, o investimento em publicidade no Brasil é extremamente importante. Então, a concorrência por esse dinheiro também é importante. Então, haverá uma disputa pelos melhores projetos. E isso cria uma demanda por projetos de qualidade e, ao mesmo tempo, a quantidade de horas que são demandadas é muito grande. Então, tem oportunidade para todo mundo. Ninho pediu a palavra. Diga, Ninho. Não, é muito bom o que ele está falando mesmo. E essa coisa da Ancine, né? O André é o maior especialista em organização empresarial, em política brasileira, sobre Embrafilme, épocas assim que a gente veio, como essa evolução acontece até chegar na Ancine. Aí, só assim, as únicas ressalvas que eu faço, assim, nessa maratona que a gente está nesses 100 metros, a Ancine, será que está pronta para atender isso? Porque, assim, todos esses negócios têm que ser analisados. A Ancine não tem gente para analisar tudo isso. Então, esse que é um medo numa hora, justamente você está falando, essa molecada faz o quê? É que esse gargalo se afunile antes de ele expandir de vez. E aí a gente tenha problemas. Eu não estou querendo ser chato, eu só estou levantando uma leve. Mesma coisa, até fazer essa pergunta para o Gatti e para você também que participou dessa lei. Como é que vai estar o dinheiro público nessa história? Recentemente eu participei de uma mesa na ABC, que é a Associação Brasileira de Cinematografia, e que se discutiu justamente isso, que a mesa era ensino e mercado. E a discussão tinha gente de produção e tinha gente de escola. Tinha a Luciana, que é da FAP, que é da Forcine, e tinha a Denise Gomes, do Bossa Nova. A Denise falou, olha, eu fiz uma série que eu estou esperando um dinheiro sair do fundo setorial, só que até agora eu não vi um tostão. Só que ela teve condições de bancar. Claro. O dinheiro ela está esperando bancar, só que quando vai sair ela não sabe. Porque a Ancine tem problemas burocráticos para liberar esse dinheiro. O dinheiro do fundo setorial de 2010 saiu agora, recentemente, no final de 2012. Então, eles têm um problema processual. O MINC também tem esse problema também, quer dizer... Então, há que se pensar uma desburocratização do processo, esse tipo de coisa que está todo mundo pedindo, mas convenhamos que isso não é muito simples, porque o Estado brasileiro tem umas regras que a Ancine tem que seguir e não depende dela. Então, por exemplo, no caso do Recine, não sei se está acompanhando, sabe o que é o Recine? Não. O Recine é esse projeto de desonerar a importação de equipamentos para exibição de salas e tal. A Receita Federal ainda não se tocou que existe uma lei nesse sentido e tal. Então, como o Estado se conversa entre si também, não é tão simples quanto parece. Agora, Ninho, você, mais uma vez, faz uma colocação muito pertinente. Eu concordo com você. Eu acho que a Ancine até aqui tem sido um gargalo para esse desenvolvimento. A demanda está aí, né? E por qualidade, não só quantidade. E eu acho que o que eu percebo é que a Ancine está muito atenta ao que o Sérgio Saleitão está fazendo no Rio de Janeiro com a Rio Filmes, né? Onde já existem linhas automáticas, né? Eu sempre que encontro o Sérgio, eu digo, Sérgio, é impressionante o que você está fazendo, né? O que ele está fazendo? Então, a Rio Filmes se tornou, depois da Ancine e do MINC, a maior entidade de fomento ao audiovisual brasileiro e está financiando longa-metragens, programas de televisão e a gestão da Rio Filmes é uma gestão
de primeiro mundo, na minha opinião, né? E ele criou, acho que a mais recente inovação, que é o mais importante, na verdade são duas coisas muito importantes na minha percepção. Eu acho que o Sérgio Sá Leitão deu uma visão de indústria para o fomento carioca do audiovisual, né? Porque o novo... O que é diferente de São Paulo, por exemplo? Bom, São Paulo não tem, né? Tudo. São Paulo não tem uma Rio Filmes. O Juca Ferreira está comprometido com a criação da SP Cine, SP Filmes, e parece que o processo está tramitando rapidamente, mas, de novo, a SP Cine, espero eu, deve nascer inspirada na Rio Filmes. Eu acho que ela tem que ir além. Que para mim seria melhor, mas ter algo similar a Rio Filmes em São Paulo seria fantástico. E acho que a Ancine, que já está se aproximando e apoiando essas linhas automáticas da Rio Filmes, que eliminam esse gargalo na liberação de recursos, que, como o Ninho falou, é um problema grave. Mas a gente volta sempre naquele ponto aqui, eu queria chamar a Miloca para falar da dificuldade, o André também, a dificuldade burocrática de entender como conseguir esses recursos. Você está me contando que a lei tem 40 páginas, você precisa sempre de uma... A instrução normativa também, não só a lei, né? Quer dizer, são dois instrumentos, são dois diplomas legais. Um é a lei, a 12.485, outra é a instrução normativa número 100, que é a que regulamentou a lei e que demorou para sair por questões das mais variadas. E aí a questão, Godoy, é que quando você coloca uma lei em prática, a teoria é uma coisa, quando ela vai para o campo mesmo, a coisa se desdobra, porque a realidade é muito dinâmica e a lei não prevê tudo que vai rolar. Isso sempre aconteceu no Brasil, em toda a nossa legislação, principalmente a que eu conheço, que é a cinematográfica e audiovisual. Então, às vezes, você espera um determinado tipo de impacto e, de repente, o impacto não é da mesma forma. No caso agora, foi pelo contrário, né? Foi positivamente alto e não se esperava que fosse tão rápido a coisa, né? Enfim. Então... Deixa eu chamar a Mila. Mila, você, como é que você enfrenta isso? Ô, gente, sabe o que eu acho que é uma questão que a gente não está colocando? Para mim, pode ser muito inocente, sei lá. Mas quando a lei é importante e foi aprovada para ter produção nacional, certo? Por que a gente precisa ter incentivo para fazer essa produção? As empresas que têm que pagar. Não, mas também elas vão ter que pagar também. Um show, não é Elas vão ter que pagar também, porque tem uma parte da produção que é delas. Essa parte da produção delas, pelo que eu entendo, a lei toda, não sei, elas é que vão ter que pagar, porque 51% da programação pode ser delas. Essa produção vai ser delas, elas que vão pagar, elas não vão pegar dinheiro no fundo setorial. Mas tem um elemento aí muito importante, um fato que eu considero assim da maior importância, que é, por exemplo, né, para que a obra audiovisual cumpra a cota como obra independente, a propriedade dela tem que ser de no mínimo 51% do produtor independente. Eu já conheço casos em que a Globosat banca a obra inteira, o orçamento inteiro da obra, e aceita que o produtor independente detenha 51% da obra. Porque... Eu vou precisar chamar essa para o próximo bloco. No próximo bloco a gente volta nesse tema, combinado? A gente faz um pequeno intervalo e volta já já. Apesar do crescimento da banda larga, a televisão ainda é a mídia mais vista no Brasil. Um espaço disputado há décadas pelos produtores independentes e que, com a chegada da nova lei da TV paga, tem uma grande janela de oportunidades. Pensando nisto, veja a dica do nosso próximo tutorial. O site da Ancine é uma boa referência para quem quer ficar por dentro da legislação, regularização e suas ações de fomento da indústria cinematográfica e videofonográfica nacional. As últimas notícias, releases, informativos e artigos estão no link Sala de Imprensa. Em notícia, você pode acompanhar de perto tudo o que acontece no universo audiovisual. Agora, a área que desperta maior interesse, sem sombra de dúvidas, é o link Fomento. Ali estão as informações sobre os principais editais. E não é só, ainda no item Fomento, há um link para o Fundo Setorial de Audiovisual, onde é possível acompanhar chamadas públicas, projetos selecionados, tanto para cinema quanto para TV. Se você tem uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, não se apresse. Faça uma navegação com muita calma, explore bem os links do site
e aprenda o caminho das pedras. Afinal, as oportunidades estão aí e elas são para todos. Aproveite! ancine.gov.br. A lei da TV paga veio para ficar e diminuir o número de enlatados importados que são consumidos diariamente. A ideia é que eles sejam substituídos por uma nova safra de produtos nacionais. Para saber mais sobre esse novo mercado, vamos continuar com o nosso papo com o Ricardo Fadel Rian, produtor de cinema, o André Gatti, professor de cinema na FAAP, Miloca Nagli, diretora de criação na MV Vídeos, e o Ninho Moraes, cineasta e mestre em produção de TV. Bom, no último bloco, o Ricardo estava contando como é que está essa distribuição de conteúdo na prática. Então, porque não basta produzir conteúdo, o conteúdo tem que circular, né? E para que o conteúdo circule, é muito importante que o controle dirigente da obra esteja na mão da produção independente. Porque quando a obra está na mão de um determinado canal de televisão, aquela obra vai ser exibida apenas naquele canal de televisão. E o que a lei diz? Quando o poder dirigente está na mão do produtor independente, ele vai licenciar esse conteúdo por um período de tempo para um canal de televisão. Quando esse período de tempo vencer, ele pode licenciar esse conteúdo para outros canais e aí a obra começa a circular, sem falar nesse ambiente convergente, multimídia que a gente vive, né, em que a obra pode ser distribuída em diversas janelas, e a lei cuidou disso também, porque uma obra audiovisual independente, ela está estruturada de forma que o produtor retenha boa parte dos direitos. Ele fecha um acordo de licenciamento, aquela obra é exibida em TV aberta, em VOD, mas ele retém os demais direitos daquela obra e pode distribuir em mercados internacionais, em outras janelas. Então, a lei está estruturada de forma para que a obra circule e eu acho isso muito importante. Existem obstáculos para a distribuição de conteúdo nacional, historicamente, no Brasil, André? Claro. Porque, principalmente cinema, que é uma mídia que eu conheço bem, a difusão de filme no Brasil sempre foi muito caro. O Brasil é um país muito grande, então cópias físicas hoje em dia está mudando. Mas hoje com essa nova geração, com essa facilidade de produzir conteúdo nacional, etc. Mas não é tão simples quanto parece, porque o mercado de cinema, ele é dominado por, sei lá, meia dúzia de distribuidores. Mas e de TV? Vamos falar de TV. A TV é muito pior ainda, né? Porque a TV no Brasil, ela é verticalizada de cabo a rabo, né? Quer dizer, a TV Globo, as grandes TVs, elas produzem praticamente, sei lá, 80%, 90% do conteúdo delas. Então, a produção independente, ela não tem como penetrar nesses canais. Por isso que a criação da lei foi importante, porque a lei ela vai possibilitar que esses produtores independentes tenham acesso à televisão, que a maioria não tem. E os conteúdos regionais? Aqui no eixo sul, tudo bem. E lá em cima, e o resto do Brasil? Não, como é que ele se encaixa? Não se encaixa, porque na realidade assim, o que eles entendem como produção regional é o jornalismo que eles fazem, o jornal local e coisa que vale, entendeu? Não existe produção regional. Que, segundo a lei, jornalismo não é conteúdo qualificado. Pois é, então. Né? É igual a lei do É muito curta. importante. Documentário é. Documentário é. Documentário é. Mas o que o André está falando é verdade. Né? A grande parte da produção regional, hoje em dia, é o esporte local, que é parte do jornalismo. Não, mas os pequenos produtores que estão distribuídos no Brasil inteiro, produtores de vídeo. A televisão, ela não tem essa cultura no Brasil, entendeu? A televisão no Brasil sempre funcionou dessa forma verticalizada, então ela não tem o hábito de se relacionar com outras produtoras. Para todos. Ninho, fala, Ninho, diga. Não, eu ia comentar só um negócio. O que está acontecendo, na verdade, é que nós todos, em todas as áreas, estamos virando... Isso é uma dica até para os estudantes, que é uma luta que você tem para um cara que está começando, é falar assim, uma das coisas que você precisa saber agora é virar empresário. Infelizmente, todo mundo está virando empresário, até a dona de casa. Hoje em dia, o negócio da lei das domésticas, sim, ela vai ter que aprender a negociar fundo de garantia, pagamento disso. Ela virou uma empresária, não tem jeito. Quer dizer, ela tem que recolher INSS, tem que fazer isso, tem que calcular as férias, tem que fazer isso. E hoje, lá na reunião da ABC, se discutiu isso. Aquela Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV, há 2 anos tinha 100 produtoras. Hoje tem 350 e o número não para de crescer. Muita gente, assim, é um casal, o marido faz isso, a filha faz aquilo, usa o quarto da empregada, que não tem mais empregada, para ser a sede, e
Então, assim, uma dica assim, precisamos de fotógrafos, precisamos de administradores também, né? Para negociar, saber negociar com essas empresas grandes, essas coisas. Vamos lá, Miloca, peraí, a Miloca pediu a palavra, diga. Eu acho que o Ninho tem toda a razão. O que está acontecendo hoje é que tem um monte de casal, um monte de... Eu sozinho, que a gente brinca falando, que está... Agora, se a lei servisse para realmente estimular uma produção boa e colocar no ar isso, que eu não acho que vai acontecer desse jeito... Mas por que não vai acontecer, Miloca? Porque as TVs não vão pegar qualquer produção para pôr no ar. Certo? Vai pegar produção de conteúdo, de qualidade, certo? Sim, mas tu falou assim, outro dia eu estava vendo um negócio que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem mais de 300 mil roteiros que são feitos, desses são eliminados, não sei qual é, no fim tem um monte que vai para o ar. É uma prática natural deles, porque é o costume da televisão fazer isso, certo? Eu acho que a Miloca, essa suspeita da Miloca, e aqui, assim, tem a ver... Outro dia um roteirista me falou isso, que assim, as produtoras estão se organizando, as empresas estão se organizando, os canais, para cercar 5, 6 produtoras e trabalhar só com essas 5, 6 produtoras. Mas Assim, isso nós é meio vamos focar natural, nessa- né, gente? Você Desculpa, passa mas dois, é meio natural. Não abre a porta para mais ninguém. Mas- É da dinâmica do É mercado. porque você vai acostumar a saber que o cara vai te entregar o produto na hora certa, com aquele tipo de padrão e tal. Isso eu acho que é meio natural. Além, veja bem, gente, essa economia é uma economia muito concentrada. Os pequenos produtores vão continuar pequenos mesmo e os grandes vão continuar grandes. Não tem jeito, cara, entendeu? Eventualmente, algum pequeno produtor vai alçar essa condição de ser um grande produtor. Mas isso está lá já no projeto do GEDIC, nem vou entrar no detalhe. Tá, agora. mas eu queria fazer um paralelo com isso, porque hoje o pequeno Não sou produtor... contra, não, hein? Peraí, Ninho, Eu também não. o pequeno produtor hoje ele tem uma oportunidade que ele não tinha, que é a internet. Eu sou da seguinte opinião. Vamos pegar o Porta dos Fundos, por exemplo. Então. Mas é um fenômeno em quantos anos nós tivemos? E são alguns poucos casos. Bruxa de Blair, vai. Mas ele é cita outro. ilustrativo. Ele é Mas ilustrativo ele é desse novo. novo momento. É dinâmico, né? Uma coisa nova. Não, claro. Apareceu agora. A internet, ela cria esses novos factos, vamos dizer assim, mas é difícil você replicá-los, entendeu? Sei lá, eu fui professor do Esbi Filho. Aí um dia desse eu estava falando, vamos ver o Tapa na Pantera, quantos views tem? Tá com 5 milhões e meio de views. Mas me mostra outro vídeo brasileiro do tipo que teve 5 milhões de views. Não tem, cara. Entendeu? Mas Eu, essa... assim, Diga. em relação aos jovens, que conselho dá aos jovens? Eu acho que eu daria um conselho que se aplica ao jovem que queira desenvolver qualquer tipo de carreira, né? Eu acho que o jovem que está iniciando uma carreira, ele tem que definir uma estratégia para a sua carreira. Ele tem que entender Sim, claramente claro. qual é a vocação que ele tem. Mas é Eu tenho vocação para ser um bom empresário, então vou ser produtor. Eu tenho talento artístico para escrever, fotografar, dirigir, então eu vou me preparar para isso. Bom, se eu quero ser um bom diretor, como eu me preparo para isso? Eu preciso, em primeiro lugar, encontrar uma boa história, porque eu sou um bom diretor, eu não sou um bom roteirista. Eu tenho que encontrar uma boa história de um curta-metragem e produzir esse curta-metragem com o mais baixo orçamento possível, mas a vida- com muita qualidade. A vida está mais fácil agora para o produtor ou há 10, 20 anos atrás? Em todos os sentidos. O que vocês acham? Agora, com Hoje. certeza, não tem a menor dúvida. Né? Porque hoje, pelo menos, você tem, sei lá, tem uma TV que nem essa, tem TVs menores, maiores, então você tem um espaço de circulação que 10, 15 anos atrás você não tinha. E o futuro dessa produção de conteúdo independente, que você pode, por exemplo, colocar um conteúdo numa Netflix ou vender esse conteúdo pela web, ou ganhar page views, que é o que está acontecendo com essa turma nova, quer dizer, está até independente da televisão. Eu acho o Netflix um caso fantástico. E eu tive a sorte de conhecer o presidente fundador do Netflix quando ele esteve em São Paulo recentemente. Eu tive a oportunidade de conversar com ele por alguns minutos e eu resumiria essa situação repetindo a frase que ele me disse. Ele falou o seguinte: Ricardo, a gente quer se tornar a HBO antes que a HBO se torne o Netflix. Vamos encerrar, eu queria terminar 30 segundos para cada um. Ninho, suas considerações finais.
Olha, os Estados Unidos está vivendo um momento semelhante. Hollywood, os grandes estúdios estão parando os atores estão todos correndo para séries de televisão, para Netflix. Você vê casos aí. Então o mercado está em ebulição no mundo inteiro por causa da tecnologia, como você disse, por causa dessas oportunidades, tipo Netflix, que acabou de assinar um acordo com a DreamWorks, enfim, antes de vacinar com a HBO. Então o negócio está quente. Agora, o principal é isso, moçada, achem algum jeito de se virarem administradores, porque isso é isso aí. Quero agradecer a todos que participaram via Skype, via presencial, e obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou até aqui. Pelo portal tvt.org.br, você tem acesso aos programas do Clique e Ligue e também à nossa programação. Acompanhe a gente também pelas mídias sociais, facebook.com/RedeTVT, e no Twitter é só digitar @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.